Opa, vamos lá, vamos dar sequência, né? Bom, como esse exercício é um pouco longo, ficou dividido o vídeo em duas partes para você não ficar cansado aí, né? Da nossa voz. Mas vamos lá. A parte anterior você viu, nós paramos aqui, ó. Na resolução gráfica, nós encontramos os valores para a primeira equação que nós montamos. Encontramos lá os valores aproximados das raízes e encontramos os valores do ponto de vértice, né? As coordenadas do ponto de vértice. Nosso trabalho agora é resolver encontrar esses valores para a segunda parte da nossa equação e montar o gráfico. Então vamos lá, ó. Na segunda parte, nós temos que x ao quadrado menos x menos 1 tem que ser igual a zero, né? Para resolver essa equação, um caminho é através do Bhaskara. Então, vamos achar os coeficientes A, B e C. Olha lá, já está na ordem, então A vale 1, o B 1 negativo e o C 1 negativo. Encontrados os coeficientes, vamos buscar o valor do discriminante, que é o delta, ó. B ao quadrado menos 4AC. Então, o delta fica B ao quadrado. B vale menos 1. Menos 1 ao quadrado vai ficar 1. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 1 negativo. Ah lá. Então, o discriminante vai ficar 1, vai multiplicar a regra de sinal. A negativo e negativo positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. O discriminante deu 1 mais 4, 5. Então, 5 significa que também teremos dois resultados para as duas raízes, para essa equação aí, né? Encontramos o discriminante, através do Bhaskara, vamos achar as raízes. Ó, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Então, x é igual a menos o b. Quanto vale o b? Menos 1. Então, negativo e negativo, fica positivo aqui o b. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, está aqui, delta vale 5. E embaixo temos 2 vezes a. Como a vale 1, fica 2 vezes 1, que vai dar 2. Só para a gente poder ganhar tempo aqui, né? Então, x vai ficar igual a 1 mais ou menos. A raiz quadrada de 5 deve dar 2 e alguma coisa, não é verdade? Vamos ver, aproximadamente quanto vai dar isso? 2,3 ou 2? Eu acho que é 2,4, não é? Vamos conferir? Vai ser um valor aproximado, 5 não tem raiz exata, ó. Mas eu acho que é 2,4. Vamos fazer aqui para ver se chega pertinho de 5. Se chegar, tá legal, ó. 4 vezes 4, 16, 6 vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Na segunda parcela, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. Somando, ó, vai ficar 6, 9 com 8 dá quanto? 17, 7 vai 1, ó, passou, assim deu 5,76. Então a raiz de 5 tem que ser menor do que 2,4. Será que vai dar 2,3? Vamos ver. Essa é uma maneira de você achar a raiz aproximada, né? Por tentativa e erro, ó. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 2 dá 6. Na segunda parcela, 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 2 dá 4. Somando, ó, 9, ué, também não está dando. Quanto será que vai ser? 6 com mais 6 vai dar 12, 2 sobe 1, 4 e 1, 5. É, 5,29, está perto, né? Está pertinho ali de 5. Mas será que 2,2 vai ficar ainda mais perto? Vamos ver, ó. 2 vezes 2, 4. Vamos separar aqui. De 2 vezes 2, 4. Segunda parcela. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Ó, fica 4. 4 e 4 vai dar 8. E, ó lá, 5,29 e 4,48. Então, a raiz está aqui entre esses dois, ó. Vamos fazer assim? Vamos considerar, então, ó, é entre 2,3 e 2,2. O que você prefere? Tanto faz. É um valor aproximado, né? Quem que está mais perto? Quem está mais perto é esse, não é? Esse aqui, ó, passou 29 e esse falta 11 para chegar em 5, né? Na verdade, faltam 16 para chegar em 5, esse passou. Então, vamos considerar 2,2. A raiz de 5 é mais ou menos 2,2. Como a raiz não é exata, aqui passa a ser aproximado o cálculo. Então é assim, por tentativa e erro,
que dá para encontrar aí mais fácil a raiz aproximada. Tá legal? Então, embaixo então eu tenho que é 2. A partir daqui, duas contas. O x' vai ser aproximadamente 1 mais 2,2 dá 3,2 dividido por 2, né? 3,2 dividido por 2, aqui vai dar mais ou menos quanto? 1,6, é isso? Não é? 3,2 dá 1, é aproximadamente 1,6, entre 1,6 e 1,7. E o x duas linhas vai ter um valor aproximado. Agora para baixo, ó, 1 menos 2,2, quando tirar aqui, fica menos 1,2, que vai dividir por 2. Olha lá, 1,2 dividido por 2 vai dar mais ou menos aqui, ó, 0,6, só que negativo. Olha lá, encontramos então as duas raízes para essa segunda equação. Mas como vamos fazer o gráfico, é legal achar o ponto de vértice, para facilitar a construção do gráfico. Ponto do vértice é x do vértice e y do vértice. X do vértice você já sabe que tem um atalho, né? Que é menos o b sobre 2a menos o b. Nesse caso, o b vale quanto? Ó, o b vale menos 1. Negativo. Com esse negativo, torna ele positivo. Então fica 1 positivo. Embaixo, 2 vezes a vale 1. Fica 1 vezes 2. Olha lá, ó, deu 1/2, né? 1/2, se você preferir, ó, você pode colocar como 0,5, só para facilitar depois no gráfico. E o y do vértice? Y do vértice tem um atalho, que é menos delta sobre 4a, menos o delta, menos o delta vale 5, então fica menos 5, que vai dividir por 4 vezes a. A vale 1, então fica 4 vezes 1, que dá 4. Olha lá, vai ficar menos 5 quartos. Se você quiser transformar em decimal, facilita. 5 quartos vai dar quanto, mais ou menos? Vamos ver, ó. Se dividir 5 por 4, vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Quando tira, sobra 1, né? Não dá para dividir, põe 0,10. Olha lá, mais ou menos 1,2 aí, né? Então aqui vai ficar mais ou menos 1,2, esse valor aproximado. Tá legal? Então vamos lá, ó. Eu vou apagar a resolução e trazer as respostas para cá, para ficar mais fácil de construir o gráfico aqui nesse espaço, ó. Essa equação é a segunda, vamos apagar aqui a resolução. E daqui, da segunda parte da nossa equação, o que nós encontramos? Ó lá, encontramos que o x' vale quanto? Ó, o x' nós encontramos aqui que vale 1,6, não é? O x, duas linhas, encontramos que vale 0,6 negativo. Tá certo? E depois ponto de vértice, ó. X do vértice, ele vale 0,5 e o y do vértice vale menos 1,2. Todos os valores aqui são aproximados. Tá legal? Só para a gente ter uma ideia, né? Ok? Então vamos lá. Eu vou apagar para a gente fazer o gráfico aqui e comparar as respostas algébrica e graficamente. Ó. Deixa eu pegar aqui uma régua para ficar um pouco mais preciso, né? Porque senão não dá para a gente enxergar a resposta aí. Vamos lá. Vou pegar uma régua um pouquinho maior para fazer um traço direto. Olha lá, ó. Vamos lá. Então, o nosso gráfico, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Vamos fazer aqui a resolução dele, né? Olha lá, ó. É isso aí, aqui tá bom, né? Dá só para você acompanhar um pouco melhor aí a resolução, ó. É mais ou menos isso. E aqui podemos qualquer lugar, pode ser aqui mesmo, não tem problema. Não precisa ser no centro certinho, né? Basta estar enumerado ali os valores. Olha lá. Tá aí o nosso gráfico. Aqui você sabe eixo X das abscissas, eixo Y das ordenadas, né? Aí vamos colocar os valores que nós temos. Vamos fazer primeiro o gráfico, esse daqui, ó. X' vale 0,7 aproximadamente. Vamos colocar aqui de meio e meio, ó.
meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Só para facilitar. Se aqui é 0,7, 0,7 é um pouquinho para frente do meio. Mais ou menos aqui está o nosso primeiro valor de x. O segundo, ó, deu 2,7. Mas só verifica lá na resolução que aqui deve ter dado 2,7 negativo, né? Dá uma conferida lá. Então aqui, ó, é meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Valores negativos para o lado de cá de x. Então o x vale, cadê? Aqui é esse, menos 2,7. 2,7 é quase 3, ó, negativo. É mais ou menos por aqui, ó. Então o nosso gráfico vai passar por esses dois pontos. Para aí ficar mais preciso, vamos olhar aqui, ó. Ele tem que cortar o y, ó, no menos 2. Então no eixo y ele tem que cortar aqui, ó, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Fazendo a mesma escala, né? Para ficar mais ou menos legal, ó. Então, como o c vale menos 2, ele tem que cortar por aqui o nosso eixo, ó. Então ele tem que passar, nosso gráfico passa aqui, passa nesse e nesse. Legal? Primeiro gráfico. Ponto de vértice. É um ponto só. X do vértice vale menos 1. X do vértice está aqui. E o y menos 3. Então ele vai de menos 1 ó, até menos 3. Esse é o ponto do vértice. Ou seja, o nosso gráfico ele vai ser mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Vai passar aqui, ó. Né, ó. Vai ser mais ou menos essa parábola aqui, ó. Tá legal? Ó. É isso daí. Agora, por que eu não marquei, assim, não gravei com um pouco mais de força, ó, a parte de baixo do gráfico? Por quê? Porque o nosso gráfico ele está dentro do módulo. Nós estamos resolvendo o exercício. Quando você resolve o módulo, ele não pode ter valor negativo. Então o módulo não pode ter a parte de baixo. A parte de baixo, ó, negativa. É a parte negativa do gráfico. Então essa parte de baixo, na função modular, na equação modular, não pode aparecer. Ela tem que ser rebatida. Então ela vai rebater e ao invés então do ponto de vértice estar aqui no menos 3, ele vai estar lá no 3, ó. Olha lá. Ele tem que estar aqui, ó. 1 e 3. Ele vai rebater para cá. E aqui quando ele passava no menos 2, ele rebate e ele tem que passar aqui no 2. Então o que acontece com o nosso gráfico? Essa parte de baixo que estava aqui, ó, ela vai ser rebatida, então ela sobe e o nosso gráfico faz isso aqui. Tá aí. Esse é o primeiro gráfico da função modular. Vamos dar uma apagadinha aqui para ficar mais limpo o exercício. Tá vendo? Esse é o primeiro gráfico. Agora temos que fazer o gráfico da segunda equação, que também é modular. E está toda dentro do módulo, também não pode ter a parte de baixo, a parte negativa. Vamos lá. X vinha mais ou menos 1,6. Aqui é 1,5. 1,6 é mais ou menos por aqui, né? Depois, é negativo, né? Não, pera lá, então tá errado. Ainda bem que você está atento aí, né? Ó, porque o primeiro valor é positivo. Então 1,6 é aqui, ó. 1,5, 1,6 é mais ou menos aí, legal. Agora esse é menos 0,6, é um pouquinho para cá do meio. Olha lá, ó. Ele deve estar por aqui o nosso gráfico. Para ficar mais fácil, o x vale quanto? Ó, o y melhor, ó. Sempre que tem um independente é menos 1, o y ele tem que cortar aqui, ó, no y valendo menos 1. Já dá para perceber, né, o formato aqui aproximado dessa parábola aí, ó. Mas para ficar mais precisa, vamos ao ponto de vértice. X do vértice vale 0,5. X do vértice 0,5 é meio. É mais ou menos aqui. E vai descer até onde? Eu acho que aqui também o sinal ficou errado, hein? Sua missão é conferir depois se aqui não é menos 1,2. Tá legal? Confere lá depois, ó. Y do vértice é menos 1,2. Ué, mas quanto vai dar 1,2? 1,2 é um pouquinho para baixo do menos 1. Então ele vai ser aqui e mais ou menos aqui, ó. Tá aí, ó. Como a parábola é para cima, porque o A é positivo, né? O nosso gráfico, ó,
ele vai ficar mais ou menos assim. Olha lá, passa pelo ponto de vértice e a nossa parábola sobe. Aqui podemos reforçar, só para você poder enxergar melhor. Lembra? Essa parte de baixo da parábola não pode existir porque ele está todo dentro do módulo. Quando vai rebater ele, ele passava aqui no menos 1, ele vai subir aqui para o 1, vai ter que passar aqui, e aqui, ó, ele até menos 1,2, tá vendo? Ele tem que subir até 1,2. 1,2 é mais ou menos aqui. Olha lá, ó. Vamos rebater. Quando rebate esse gráfico, ele vai ficar mais ou menos assim. Legal? Vamos limpar agora e analisar as respostas. Ó, tá aí. Nós temos que chegar algebricamente, ó, x valia menos 3 meios. Então o gráfico tem que ter o mesmo valor para os dois nessa resposta. X valendo 1. Vamos ver. Aqui, ó, x vale 1. Perfeito aqui, ó. A resposta serve para os dois gráficos, passa nos dois gráficos, né? A outra resposta, 1/3. 1/3 é mais ou menos 0,3. Aqui é 1, ó. 0,3 é mais ou menos aqui. É isso? É? Olha lá, ó. Mais ou menos aqui 0,3. Olha lá, se aqui é meio, 0,3 é um pouco para cá. Olha lá, esse ponto também passa pelos dois gráficos. E a última resposta, menos 3,2. 3,2 é 1,5. Dividido por 2 dá 1,5. Então, mais ou menos aqui em negativo, ó, 1,5. 1,5 é aqui, né? Então, mais ou menos aqui tem que ter outra resposta. Olha lá, tá aí. Então, bateu, né? Aqui temos a resposta algébrica e aqui a resposta gráfica para essa equação. Aqui as três respostas, ó. É onde os gráficos se encontram, né? Os três pontos onde esses dois gráficos se encontram. Tá aí, querido. Esse aí tá corrigido, tá legal? Se você não entendeu alguma parte, volta um pouquinho o vídeo, dê uma olhadinha. E não pode ter preguiça, hein? Matemática é assim. Errou? Não tem problema. Apaga, revê, faz de novo, até compreender. Tá legal? Um grande abraço, até a próxima videoaula. E bons estudos, hein?